Atenção! Uma notícia preocupante sobre Ibrahim Çelikol acaba de ser divulgada há poucos minutos e está a deixar os fãs em estado de choque. O talentoso ator turco que conquistou milhões de corações ao redor do mundo com as suas interpretações intensas e marcantes está no centro de uma situação que está a gerar muita preocupação e tristeza entre os seus admiradores. As redes sociais já começaram a encher-se de mensagens e todos querem saber o que realmente está a acontecer com o ator. O que terá acontecido com Ibrahim Çelikol para gerar esta notícia tão preocupante? A situação é delicada e os detalhes estão a surgir neste momento. Esta é uma notícia recente e importante que todos os fãs do ator precisam de conhecer. Neste vídeo, vamos revelar todos os factos conhecidos até agora sobre esta situação que envolve Ibrahim Çelikol. Fique conosco até o final para ficar a par de todos os detalhes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todas as atualizações em primeira mão sobre Ibrahim Çelikol e o universo das novelas turcas. Ibrahim Çelikol nasceu em 14 de fevereiro de 1982, em Izmit, em um ambiente marcado pela disciplina do esporte e pela rotina militar. Seu pai, Sueyo, havia sido jogador de futebol profissional e trabalhava como oficial na Marinha de Göktürk. Sua mãe, Ayper, atuava como chefe de birro no mesmo local, e a família materna trazia memórias de migração desde Tessalônica, na antiga Grécia Otomana. Esse conjunto de vivências moldou a base cultural e emocional que acompanharia o futuro ator por toda a vida. Cresceu ao lado da irmã Azu, atleta de vôlei, em uma casa onde o esporte era visto como caminho natural. A maioria dos parentes se dividia entre atividades esportivas e musicais, e isso fez com que Ibrahim se aproximasse do basquete ainda criança. Ele treinava com determinação, jogou em clubes como Kocaelispor e Oyak Renault e chegou a integrar a seleção turca sub-20, mostrando talento e disciplina que chamavam a atenção de treinadores e colegas. Aos 18 anos, em 2000, sua vida tomou um rumo inesperado. A morte repentina do pai por ataque cardíaco abalou profundamente a família. O esporte, que até então era sua identidade, tornou-se difícil de sustentar em meio ao luto. Sem forças para continuar nos treinos, ele abandonou o basquete e se viu diante de um vazio emocional e profissional. A família deixou Izmit e mudou-se para Istambul, buscando reorganizar a vida em meio à dor. Nesse período de incertezas, surgiu uma oportunidade que ele nunca havia imaginado. Sem formação superior, mas com experiência esportiva e boa presença física, passou a tentar modelagem como forma de renda. Em um dia comum nas ruas de Istambul, recebeu o cartão de um agente. Logo apareceu em sua primeira passarela, representando a marca Vaco, sendo o único modelo turco selecionado entre vários estrangeiros. Esse início abriu portas para trabalhos na Alemanha, em Ankara, Izmir e na Itália, mas trouxe também desafios intensos, como longas viagens, horários imprevisíveis e adaptação a um novo estilo de vida. Mesmo com o crescimento na moda, Ibrahim não se sentia completamente realizado. Foi então que encontrou o produtor Osman Snal, que enxergou potencial nele para algo maior. O convite para atuar em Pars, Narcoterror, em 2008, marcou o início de uma mudança definitiva. Ele começou a fazer aulas de atuação para entender melhor o ofício e enfrentou dúvidas sobre seus limites, mas persistiu. Durante algum tempo, conciliou modelagem com as primeiras gravações, construindo passo a passo um novo caminho. Essa fase inicial, cheia de perdas e descobertas, preparou Ibrahim para os desafios que viriam. A transição do esporte para a moda e depois para a atuação não foi simples, mas cada etapa fortaleceu sua identidade. Quando sua carreira começou a tomar forma, ele ainda carregava a marca do passado, mas também a determinação de seguir adiante, dando início a uma trajetória que continuaria a se expandir nos anos seguintes. Essa jornada inicial não encerrou seus desafios, mas abriu espaço para novos horizontes que começariam a surgir conforme ele ganhava experiência diante das câmeras. Cada passo que dava mostrava que seu futuro estava começando, e as mudanças vividas até ali seriam fundamentais para conquistas prestes a se revelar no capítulo seguinte novamente. Após sua estreia em Pars, Narcoterror, Ibrahim Çelikol começou a construir um caminho firme na televisão. Em MAT em 2009 e em Keskin Imsak em 2010. Ele ganhou visibilidade ao interpretar personagens que destacavam sua presença forte e sua capacidade de transmitir emoção de maneira natural. Esse período serviu como preparação para papéis maiores, e logo ele assumiu protagonismo em Karadelar e İffet, séries que consolidaram sua imagem perante o público turco. No cinema, seu grande salto ocorreu em 2012 com Fethi 1453.
Interpretar Ulubatlı Hasan em uma superprodução histórica foi um desafio intenso, marcado por treinos físicos rigorosos e estudo detalhado de uma figura real. O filme conquistou milhões de espectadores e o transformou em um nome nacional de destaque. Ele recebeu o prêmio Embora como ator promissor, reconhecimento que reforçou sua confiança e confirmou seu potencial no cinema. A partir daí, İbrahim se firmou como um dos atores mais procurados da Turquia. Entre 2013 e 2018, protagonizou produções dramáticas de grande audiência, como Meramen, Kao Kontrema Rdm e Siyah Beyazıt, esta última ao lado de Birse Akalay. Esses trabalhos mostraram sua evolução artística e seu domínio de personagens complexos. Em 2019, recebeu o prestigiado Golden Butterfly de melhor ator por sua atuação em Bir Zamanlar Çukurova, reafirmando sua posição como destaque da televisão turca. Em 2023, conquistou o Golden Artemis por sua performance na série Kuzusuzu, produzida pela Netflix. O reconhecimento internacional cresceu rapidamente. Em 2024, ele se tornou o primeiro ator turco a receber o prêmio de melhor ator internacional no Kine Awards, durante o Festival de Veneza. Seu trabalho em Dodum Eve Kaderindir e em outras produções distribuídas por plataformas globais ampliou sua base de fãs, fazendo dele um nome conhecido em vários países. Fora das telas, İbrahim tornou-se figura influente na cultura pop turca. Sua carreira estimada em $5 milhões inclui campanhas de moda e parcerias com marcas renomadas. No Instagram, alcançou milhões de seguidores, compartilhando momentos profissionais e familiares. Em entrevistas, ele afirma que seu sucesso vem da capacidade de interpretar personagens vulneráveis, mostrando que sua força vai além da aparência física. Entre suas conquistas pessoais mais significativas, destaca-se a compra de uma casa para sua mãe e para sua irmã. Para ele, esse gesto simboliza não apenas estabilidade, mas também a superação das dificuldades vividas após a perda do pai. Esses avanços marcaram uma fase de amadurecimento e consolidaram sua trajetória como artista respeitado. Ao mesmo tempo, o cenário mundial vivia transformações que influenciavam a indústria do entretenimento, incluindo novos modelos de distribuição digital e maior interesse internacional por produções turcas. Esse contexto abriu portas adicionais para İbrahim, que passou a receber convites para eventos globais e entrevistas em plataformas estrangeiras. A expansão de sua carreira coincidiu com debates políticos internacionais envolvendo figuras como Donald Trump e o presidente atual dos Estados Unidos em 2025, impactando também sua trajetória futura diretamente. A trajetória de İbrahim Çelikol nem sempre seguiu o ritmo de crescimento contínuo que muitos imaginam. Depois de abandonar o basquete aos 18 anos, ainda lidando com o luto pela perda do pai, ele entrou no mundo da moda carregando inseguranças. As audições eram intensas, e ele competia com modelos experientes que já dominavam o setor. O ritmo de viagens e a exigência permanente por um corpo impecável o colocaram em um ponto de desequilíbrio, fazendo-o questionar se realmente pertencia àquele ambiente. A transição brusca do esporte para a modelagem o deixou em dúvida sobre sua identidade, ampliando uma sensação de vazio que se arrastou por alguns anos. Quando entrou para a atuação, também não encontrou um caminho fácil. Seu papel inicial em Pars, Narcoterror chamou atenção, mas não o levou imediatamente aos protagonistas que muitos esperavam. Ele enfrentou rejeições em vários testes importantes, perdendo papéis para atores mais conhecidos. Aceitou trabalhos menores como em Kandam Pabuçlar, sentindo que sua capacidade não estava sendo explorada. Essa fase foi marcada por tentativas frustradas, longas listas de espera e incertezas sobre quando ou se teria uma chance real de brilhar. Projetos seguintes como Reaction em 2014, receberam críticas mistas. O roteiro foi apontado como inconsistente, e a série não atingiu o impacto esperado. O momento parecia desfavorável, e a percepção pública de sua carreira começou a oscilar. Em entrevistas para revistas turcas, İbrahim deixou claro que o ritmo exaustivo das gravações causava desgaste emocional e físico, atingindo até 16 horas de trabalho por dia. Ele passou a questionar se conseguiria manter estabilidade em uma indústria tão imprevisível. A pandemia de Covid-19 trouxe ainda mais barreiras. Produções como Muhteşem İkili, que deveriam consolidar sua presença na TV, foram interrompidas ou canceladas. Perdeu contratos importantes e viu sua agenda profissional esvaziar. Em conversas com a imprensa turca, descreveu esse período como um momento de estresse diário, onde acordava sem saber se ainda seria procurado por grandes produções.
O isolamento obrigatório aumentou a sensação de desconexão, enquanto a competição no setor se tornava mais intensa com novos talentos surgindo. Em suas tentativas de expandir a carreira internacional, ele encontrou novos obstáculos. Testes em produções estrangeiras esbarraram em estereótipos culturais e limitações impostas por grandes indústrias audiovisuais. Essa fase foi descrita por ele como um período de perda de prestígio, já que o público turco esperava que ele rompesse fronteiras. Apesar das dificuldades, ele não desistiu. Usou essas experiências para refinar sua técnica e voltou aos holofotes com força renovada em Kuzusuzu, lançada em 2022 pela Netflix. Ao refletir sobre esses anos de desafios, Ibrahim revelou que aprendeu a transformar fracassos em combustível para seguir. Em revistas especializadas, destacou que séries canceladas, rejeições e críticas o ensinaram a escolher projetos que tivessem sentido para sua evolução pessoal. Esse processo de autoconhecimento abriu caminho para uma nova fase de maturidade, que o conduziria aos conflitos públicos e às polêmicas que marcariam a etapa seguinte de sua vida. Com o aumento da fama, Ibrahim Çelikol também passou a enfrentar situações delicadas que envolveram sua vida pessoal. Durante seu relacionamento com Deniz Sacr, entre 2011 e 2013, surgiram rumores de infidelidade associados aos bastidores da série İffet. Tabloides turcos publicaram matérias insinuando relações paralelas com colegas de elenco. Apesar de negar e pedir respeito à vida privada, o impacto foi imediato. Parte do público passou a questionar sua imagem de homem íntegro, criando uma sombra que o acompanharia por anos. Em 2014, outro capítulo conturbado surgiu, desta vez relacionado ao romance com Sinem Kobal. Os dois se aproximaram durante as gravações de Meramen, mas o relacionamento terminou de forma repentina. A mídia levantou hipóteses sobre incompatibilidades profissionais e supostas discussões no set e Ibrahim optou por manter silêncio, buscando preservar sua imagem e evitar que o término se tornasse ainda mais sensacionalista. A maior exposição veio em 2022, quando o divórcio dele com Mihri Mutlu, após 5 anos de casamento, tomou as manchetes. O casal já enfrentava rumores desde 2021, com relatos de distanciamento causado por compromissos profissionais. O nascimento do filho Ali em 2019 havia reforçado uma imagem familiar sólida, mas fotos sem alianças e aparições separadas alimentaram especulações. O divórcio foi resolvido de forma amigável, com custódia compartilhada e pensão definida, mas a repercussão foi intensa. Comentários em redes sociais analisavam cada detalhe, transformando o momento íntimo em debate público. Em 2023, novos boatos surgiram, desta vez envolvendo Birse Akalay, sua parceira em Sia Beyazeski. Fãs notaram que os dois haviam deixado de se seguir no Instagram, criando teorias sobre conflitos e rivalidades. A imprensa alimentou o assunto, mas Ibrahim esclareceu que se tratava de mal-entendidos provocados pelas redes sociais. Ambos mantinham respeito e amizade, e Birse inclusive enfrentava momentos pessoais difíceis, nos quais ele ofereceu apoio discreto. A vida pública trouxe ainda outras críticas. Algumas pessoas acusaram-no de ter uma vida dupla por publicar fotos alternadas entre ambientes de luxo e paisagens naturais simples. Em entrevistas, explicou que valorizava autenticidade e equilíbrio, e que suas escolhas não deveriam ser interpretadas como contradições. Essa pressão constante o fez adotar comportamento mais reservado, reduzindo postagens e evitando exposição excessiva. Apesar das turbulências, Ibrahim encontrou caminhos para reconstruir sua estabilidade emocional. Casou-se novamente com Nathalie Yarkan em 2025, marcando o início de uma nova fase em sua vida pessoal. Em reflexões recentes à imprensa turca, afirmou que os escândalos o ensinaram a estabelecer limites claros, filtrar críticas e focar em conexões reais. Essas experiências, embora dolorosas, moldaram sua maturidade e seu entendimento sobre a fama, preparando-o para desafios ainda maiores que surgiriam no cenário internacional e no contexto político global, incluindo tensões envolvendo Donald Trump e o atual presidente dos Estados Unidos em 2025, que influenciariam seu futuro de forma inesperada. A vida pessoal de Ibrahim Çelikol sempre chamou a atenção do público, não apenas pela fama, mas pela intensidade com que viveu cada relacionamento. Entre 2011 e 2013, manteve um romance marcante com a atriz Deniz Sacr. Os dois contracenaram em İffet e rapidamente viraram um dos casais mais comentados da mídia turca. A química profissional se refletia fora das câmeras, mas o relacionamento terminou de maneira dolorosa. Rumores de infidelidade circularam nos tabloides, criando um ambiente de desconfiança que desgastou o casal.
Anos depois, Ibrahim comentou que aquela separação o fez questionar seus compromissos e o peso emocional de relacionamentos expostos ao olhar público. Em 2014, durante as gravações da série Meramen, iniciou um breve romance com Sinem Cobal. O envolvimento começou de forma natural, já que a convivência no set aproximou os dois. No entanto, em novembro daquele mesmo ano, a relação chegou ao fim. O período coincidiu com pressões profissionais intensas e mudanças de projetos. Em entrevistas à imprensa turca, ele explicou que enfrentava dificuldades para conciliar carreira e vida pessoal. A separação deixou marcas emocionais e reforçou a sensação de isolamento que ele sentia na época. O capítulo mais significativo de sua vida afetiva começou em 2017, quando se casou com a arquiteta Miri Mutlu em Knidos. A cerimônia simples refletia o estilo reservado do casal. Em 2019, nasceu o filho Ali, trazendo forte alegria para Ibrahim e representando um novo sentido de responsabilidade. Porém, as exigências da carreira geraram distanciamento. As gravações de Bir Zamanlar Sukurova, realizadas em Adana, criaram longos períodos de separação física. Em 2021, rumores de afastamento começaram a surgir, e em 2022 o divórcio foi oficializado. A separação foi amigável, com custódia compartilhada e pensão definida. Em suas declarações, descreveu o processo como uma renovação dolorosa, necessária para garantir o bem-estar do filho. Ao longo desses anos, sua base emocional sempre esteve na família. Após a morte do pai, tornou-se ainda mais próximo da mãe Aiper e da irmã Azu. Em reconhecimento ao apoio constante, ele comprou uma casa para as duas, gesto que simbolizou gratidão e compromisso. Em várias entrevistas, mencionou que a família foi o alicerce que o sustentou durante períodos de separações e críticas, reforçando que a paternidade passou a ser prioridade absoluta em sua vida. Em 2025, abriu um novo capítulo, ao se casar com Nathalie Yarkan. A relação surgiu em um momento de maior maturidade emocional e estabilidade profissional. Nathalie se tornou presença constante ao lado dele e também na vida de Ali, fortalecendo a dinâmica familiar. Essa nova união representou um ponto de virada positivo, marcado por equilíbrio e planejamento. Ao refletir sobre sua história afetiva em entrevistas para jornais turcos, Ibrahim afirmou que cada relacionamento trouxe aprendizados profundos. As perdas, as separações e as desilusões moldaram sua visão sobre amor, levando-o a valorizar conexões autênticas e apoio mútuo. Essa maturidade emocional seria fundamental para enfrentar os desafios de saúde física e mental que surgiriam ao longo dos anos, especialmente durante períodos de crise na carreira e forte pressão pública, tema que começaria a ganhar força no capítulo seguinte. A rotina intensa de trabalho sempre teve impacto direto na saúde de Ibrahim Selikol. Ao longo da carreira participou de produções que exigiam esforço físico extremo, especialmente em Bir Zamanlar Sukurova, onde chegou a trabalhar até 16 horas por dia. Em entrevistas para revistas especializadas em saúde masculina, ele relatou que sentia dores musculares persistentes desde os tempos de basquete. Esses incômodos foram agravados pela necessidade de realizar cenas de ação, montaria e longos períodos em pé. Com o tempo desenvolveu fadiga constante, que precisou ser tratada com fisioterapia e treinos de fortalecimento. A perda do pai aos 18 anos também deixou marcas profundas. Esse acontecimento não apenas mudou seu rumo profissional, mas desencadeou um período prolongado de luto. Ele descreveu esse período como uma fase de fragilidade interna, marcada por silêncio e dificuldade para lidar com expectativas externas. A decisão de abandonar o basquete, que era sua identidade até então, evidenciou o impacto emocional daquele trauma. O contato com a natureza se tornou uma forma de terapia, especialmente após sua mudança para Istambul, quando começou a realizar caminhadas ao ar livre para aliviar tristeza e ansiedade. Com o crescimento da fama, a pressão externa se intensificou. Rumores, separações e interpretações equivocadas de sua vida pública geraram ansiedade e estresse. Em conversas com revistas de entretenimento, ele comentou que viveu momentos de dúvida sobre a autenticidade, temendo se perder em meio às expectativas do público. Apesar disso, evitou recorrer a vícios e manteve disciplina física como forma de enfrentamento. Após o divórcio de 2022, passou por uma fase de depressão leve, que administrou por meio de exercícios, apoio familiar e períodos longe das redes sociais. A transição entre basquete, modelagem e atuação também trouxe questionamentos psicológicos. Durante os primeiros anos na moda, lidou com insegurança sobre aparência e capacidade profissional. Sentia que ainda não havia encontrado seu lugar.
Em alguns momentos, relatou ter passado noites acordado, refletindo sobre rejeições e erros cometidos. Esses momentos de introspecção fortaleceram sua resiliência emocional e o motivaram a buscar papéis mais autênticos. A saúde mental de Ibrahim também se beneficiou do estilo de vida que adotou posteriormente. Apaixonado pela natureza, mantém uma rotina de atividades em fazendas, trilhas e florestas, muitas vezes acompanhado de seu cão Joseph. Ele afirma que esses momentos o ajudam a manter a mente equilibrada, prevenindo problemas mais graves. Essa conexão com o ambiente natural se tornou parte essencial de sua abordagem de bem-estar. Sem histórico de vícios ou doenças graves, Ibrahim reforça que cuida da saúde de forma holística, combinando exercícios, alimentação equilibrada e práticas de mindfulness. Em entrevistas para jornais turcos, comentou que suas vulnerabilidades o tornam humano e o ajudam a interpretar personagens complexos. Esses desafios, tanto físicos quanto emocionais, se tornaram parte de sua construção pessoal e influenciaram profundamente seu caminho em direção a uma fase crítica que se aproximava, marcada por tensões públicas, transformações políticas globais e novos rumos profissionais. A saúde de Ibrahim Selikol sempre foi um elemento fundamental em sua trajetória. Desde jovem, ele precisou desenvolver disciplina para lidar com demandas físicas intensas, especialmente durante os anos em que atuou como jogador de basquete. Participando de treinos exigentes na seleção sub-20 da Turquia, enfrentou lesões recorrentes em joelhos e tornozelos. Essas lesões, embora nunca tenham exigido cirurgias, marcaram sua rotina de treinos. Fisioterapeutas acompanhavam cada etapa de recuperação, aplicando tratamentos específicos para fortalecer músculos e reduzir inflamações. Esse cuidado o ajudou a manter o condicionamento, mas também influenciou sua decisão futura de migrar para a modelagem, onde a exigência física era diferente. Quando fez a transição para o mundo da moda aos 19 anos, novos tipos de cuidados começaram a fazer parte de sua rotina. As passarelas internacionais exigiam preparo físico constante, já que viagens longas, mudanças de clima e sessões fotográficas intensas afetavam o corpo. Para manter o visual necessário para campanhas e desfiles, passou a realizar tratamentos como drenagem linfática, massagens esportivas e procedimentos estéticos não invasivos. Em entrevistas para revistas de estilo de vida, revelou que utilizava injeções de vitaminas para acelerar a recuperação após períodos de trabalho exaustivo. Esses métodos eram comuns entre modelos profissionais, ajudando a manter energia e disposição. Durante as filmagens de Feti 1453, em 2012, enfrentou um dos maiores desafios físicos da carreira. A produção exigiu treinamentos de combate, manejo de espada, preparo cardiovascular e sessões diárias de musculação. O esforço intenso resultou em tensões musculares e dores nas costas. Novamente, optou por tratamentos conservadores como fisioterapia, alongamentos e fortalecimento específico. Sua prioridade sempre foi preservar mobilidade e evitar procedimentos invasivos que pudessem afetar papéis futuros. Com o passar dos anos, Ibrahim adotou uma abordagem preventiva à saúde. Sem histórico de cirurgias documentadas, preferiu investir em métodos holísticos para manejar dores crônicas originadas tanto do basquete quanto das gravações de ação. Passou a utilizar acupuntura para aliviar tensões acumuladas, além de manter consultas regulares com nutricionistas. A perda precoce do pai reforçou sua preocupação com alimentação e cuidados cardíacos, algo que ele considera essencial para sua longevidade na profissão. A pandemia de 2020 trouxe uma nova forma de gestão da saúde. Com restrições de deslocamento e pausas nas gravações, recorreu à telemedicina para fazer check-ups físicos e psicológicos. Priorizou a imunidade por meio de treinos domésticos, dieta adaptada e acompanhamento profissional à distância. Em suas redes sociais, compartilhava rotinas de exercícios e mensagens sobre bem-estar, incentivando seguidores a cuidarem do corpo e da mente. Hoje, Ibrahim afirma que manter o equilíbrio físico e emocional é essencial para interpretar personagens exigentes. Em reflexões para revistas turcas, mencionou que prefere tratamentos não invasivos para preservar naturalidade em cena. Para ele, a autenticidade física faz parte de sua identidade como ator, e evitar intervenções radicais permite que continue transmitindo fragilidade e força de maneira verdadeira. Esse cuidado contínuo moldou sua resistência ao longo de décadas e se tornaria ainda mais importante quando emoções profundas ligadas ao passado voltassem à tona, especialmente no que diz respeito à perda que mais marcou sua vida, tema aprofundado no capítulo seguinte.
A morte do pai, Sueil Selikol, em 2000, foi o acontecimento mais marcante e doloroso da vida de Ibrahim. O falecimento ocorreu quando ele tinha apenas 18 anos e ainda construía sua carreira no basquete. O ataque cardíaco que tirou a vida de Sueil abalou profundamente a estrutura familiar. O luto coletivo foi vivido intensamente por ele, pela mãe Aiper e pela irmã Azu. A perda alterou completamente seu rumo de vida, interrompendo sua trajetória esportiva e motivando a mudança para Istambul. Em entrevistas à imprensa turca, ele explicou que aquele momento representou uma virada inescapável, obrigando-o a amadurecer antes do tempo. Essa perda também transformou a dinâmica dentro de casa. Aiper assumiu o papel de líder emocional da família, enquanto Azu oferecia apoio constante. Com o passar dos anos, Ibrahim buscou retribuir esse suporte comprando uma casa para ambas, gesto que representou um fechamento emocional de parte do trauma vivido. Em conversas com revistas masculinas, afirmou que esse foi um dos maiores símbolos de reparação pessoal de sua vida adulta. Ao longo da carreira, não enfrentou perdas diretas de colegas muito próximos, mas a indústria audiovisual turca trouxe lutos indiretos. A morte de atores veteranos e profissionais conhecidos reacendia memórias do próprio pai e o fez refletir sobre fragilidade e brevidade da vida. Em entrevistas contou que a perda paterna aumentou sua empatia por personagens enlutados, ajudando-o a interpretar papéis com profundidade emocional mais intensa. Essa conexão emocional aparece claramente em trabalhos como Sia Beyazeski, onde temas como morte, sacrifício e perda têm grande peso narrativo. Durante campanhas promocionais, mencionou que várias cenas foram realizadas com sua memória paterna em mente, o que fortaleceu sua entrega artística e sensibilizou fãs que conheciam sua história pessoal. A morte do pai também redefiniu suas prioridades. Em declarações para jornais turcos, afirmou que aprendeu a viver o agora e a valorizar mais a família do que a fama. Essa perspectiva influenciou sua relação com o filho Ali, reforçando o desejo de estar presente e criar um ambiente seguro e afetuoso. Ele acredita que cada momento com o filho representa uma chance de quebrar o ciclo de perdas abruptas que marcaram sua juventude. Para lidar com a dor, buscou conforto em atividades ao ar livre. Sua conexão com a natureza se fortaleceu após 2019, quando adotou o cão Joseph. Trilhas, caminhadas e períodos em fazenda se tornaram parte essencial de sua rotina, servindo como válvula emocional para lidar com lembranças dolorosas. Ele afirma que esses momentos o ajudam a manter a mente equilibrada e reduzir a carga emocional acumulada. Mesmo que não tenha enfrentado muitas perdas recentes entre amigos ou colegas, a morte do pai permanece como ferida que moldou toda sua vida. Essa experiência influenciou suas escolhas profissionais, seu estilo de atuação e sua visão sobre legado. O impacto dessa ausência continuaria refletindo em sua trajetória, especialmente à medida que sua carreira avançava para fases marcadas por mudanças globais, tensões políticas e novos desafios emocionais que se aproximariam nos próximos capítulos. Os momentos de isolamento vividos por Ibrahim Selikol ao longo da vida foram decisivos para sua formação pessoal e profissional. Logo aos 18 anos, após a morte do pai, Sueil Selikol, ele enfrentou um dos períodos mais difíceis de sua juventude. A família precisou reorganizar a vida inteira e mudar para Istambul, uma cidade dinâmica e competitiva. Sem renda estável e com poucas perspectivas imediatas, Ibrahim assumiu responsabilidades precoces. Ele revelou em entrevistas que durante os primeiros meses na nova cidade, vivia noites de dúvida e incerteza, tentando entender qual seria seu caminho. As dificuldades financeiras eram reais e muitas vezes obrigavam a família a fazer escolhas cuidadosas para manter a estabilidade. Na modelagem, o cenário também não foi fácil. Quando tinha 19 anos, enfrentou diversas rejeições em audições. Competia com modelos já consolidados e sem experiência, recebia muitos nãos. Esse momento trouxe sensação de isolamento profissional, especialmente quando precisou viajar sozinho para países como Itália em busca de trabalhos. Estar longe da família, sem garantia de retorno financeiro, o fez questionar se havia tomado as decisões certas. Porém, o cartão inesperado de um agente na rua, que o levou à agência de modelos, ajudou a quebrar esse ciclo de incertezas. Aos poucos, os primeiros desfiles começaram a aparecer, servindo como sinais de esperança. Mesmo depois de conquistar destaque na atuação, enfrentou fases de silêncio midiático. Após o fim da série Merame em 2014, passou por um período de queda na exposição pública. Projetos demoraram a surgir, e ele se afastou das entrevistas, dedicando-se à fazenda onde costumava buscar paz.
Em conversas para revistas turcas, afirmou que viveu um vazio criativo nesse período, reflexo do esgotamento físico e emocional após longas gravações. A mídia começou a focar em novos rostos, e ele percebeu que estava momentaneamente fora do centro das atenções. Durante a pandemia, em 2020, enfrentou outro impacto significativo. Interrupções em projetos como Mutesen e Kili resultaram na perda de contratos e na necessidade de reavaliar suas finanças. Com a indústria paralisada, viu sua renda diminuir e passou a economizar de forma cuidadosa. Nesse tempo, priorizou a família e buscou manter a saúde, mas admitiu que a sensação de instabilidade emocional o acompanhou por muitos meses. A ausência de trabalho e a incerteza global trouxeram reflexões profundas sobre dependência profissional e equilíbrio emocional. Após o divórcio em 2022, viveu novo isolamento, desta vez emocional. Retirou-se para refúgios naturais para processar os acontecimentos, evitando a atenção da mídia e dos tabloides. Em entrevistas, descreveu esse período como isolamento necessário, afirmando que precisava de tempo para reorganizar sentimentos, longe das especulações. A natureza mais uma vez se tornou seu espaço de cura. Esses momentos difíceis ensinaram Ibrahim a valorizar a autossuficiência. Mesmo diante de fases de aperto financeiro e ausência midiática, ele manteve foco em proteger sua família, chegando a comprar uma casa para a mãe e a irmã após estabilizar sua carreira. Hoje vê a solitude como aliada, um espaço onde pode recarregar energias e equilibrar a fama com privacidade. Esses desafios moldaram a força interior que carregaria para enfrentar traumas ainda mais profundos, explorados no capítulo seguinte. As desilusões e traumas vividos por Ibrahim Çelikol formaram um conjunto de experiências que transformaram sua visão de mundo. O primeiro e mais marcante evento ocorreu aos 18 anos, quando seu pai faleceu de forma repentina. Esse acontecimento interrompeu seus planos no basquete e o obrigou a encarar a vida com maturidade precoce. Ele descreveu essa fase como uma ruptura definitiva com a juventude, que o deixou mais introspectivo e moldou sua capacidade de interpretar personagens vulneráveis. Foi um momento que redefiniu sua identidade e abriu espaço para uma jornada emocional complexa. No campo afetivo, viveu algumas das desilusões mais dolorosas. O término com Denise Sacre em 2013 marcou o fim de um relacionamento intenso e amplamente acompanhado pela mídia. As especulações que surgiram na época ampliaram o sofrimento e deixaram marcas profundas em sua percepção sobre compromissos. Anos depois, enfrentou nova decepção com o divórcio de Mihri Mutlu em 2022. Após 5 anos de casamento e o nascimento do filho Ali, a separação trouxe tristeza, incertezas e reflexões sobre responsabilidade emocional. Em entrevistas, afirmou que essas perdas o fizeram repensar o significado do amor e da estabilidade. A fama também trouxe seus próprios traumas. A atenção contínua da mídia, os rumores e a falta de privacidade criaram momentos de pressão intensa. Em algumas ocasiões, Ibrahim relatou ter sentido isolamento social, pois a vida pública exigia cuidado constante com cada ação e palavra. O peso da exposição o levou a adotar postura mais reservada e madura, transformando a imagem de macho forte para um homem reflexivo e consciente de suas fragilidades. A transição entre basquete, modelagem e atuação não foi apenas profissional, mas emocional. Rejeições após a modelagem provocaram sentimentos de inadequação, fazendo-o questionar seu valor além da aparência física. Ele explicou que muitas noites foram marcadas por dúvidas intensas, mas encontrou na natureza um caminho de terapia e reconstrução. Caminhadas e contato com ambientes tranquilos ajudaram a moldar sua resiliência e fortalecer sua introspecção. A paternidade surgiu como ponto de redenção em meio às dificuldades. O nascimento de Ali em 2019 trouxe nova perspectiva de vida e permitiu que ele ressignificasse sua própria experiência de perda. Mesmo após o divórcio, manteve presença ativa na vida do filho, usando o vínculo entre eles como força emocional. Em entrevistas, declarou que a paternidade o transformou em um homem mais cuidadoso, paciente e vulnerável. Todos esses acontecimentos formaram um mosaico emocional que guiou sua evolução. Em 2025, casado novamente com Nathalie Yarkan, ele encara o futuro com equilíbrio e sensibilidade, reconhecendo que as desilusões o ensinaram a valorizar a autenticidade e empatia. Esses traumas, embora difíceis, se tornaram parte essencial de sua jornada, preparando-o para novas fases de crescimento e para desafios ainda maiores que surgiriam em sua vida pessoal e profissional. E você, como se sentiu ao saber desta notícia preocupante sobre Ibrahim Çelikol? O que pensa sobre esta situação?
Deixe o seu comentário aqui embaixo partilhando os seus sentimentos e enviando uma mensagem de apoio, força e carinho para o ator. O amor dos fãs é muito importante nestes momentos. Se este vídeo foi importante para você, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para receber todas as atualizações sobre Ibrahim Selikol assim que surgirem novidades. Partilhe este vídeo com os seus amigos que também são fãs do ator para que todos fiquem informados. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.